Olá, gente querida. Hoje é sábado, o último sábado do mês de setembro. Estamos encerrando mais uma semana, as flores da estação desabrochando para a vida, os sabiás cantando com uma exuberância inigualável e a vida seguindo em frente para escrevermos mais um capítulo da história. Vamos aos poucos virando a página desta grande tragédia mundial que foi a maior parte deste ano de 2020. Vamos levar lições deste ano. Importante aprendermos com ele. Não esquecê-las. Mas precisamos olhar para frente. A vida diante de nós. Há um futuro a ser escrito. Quais são as tintas que vamos colocar em suas páginas? Serão tintas de afeto, carinho ou tintas de indiferença? Tintas de amor e de cuidado ou de negligência? Tintas vivas de esperança e paz ou de intolerância e medo? As páginas ainda estão em branco. Ainda temos a opção de fazermos a escolha das tintas. Aquelas que vão construir um amanhã repleto de felicidade em nossas vidas, nossos lares, ou não. Aquelas que vão nos trazer segurança e paz para a nossa vida social, ou não. No que depender de vós, diz o apóstolo Paulo para a comunidade de Roma do século I, tende paz com todos os homens. Com todos. Notem que ele diz isso para uma comunidade perseguida por governantes cristofóbicos, numa cidade que era o centro do império, cujo imperador era Nero, que tocava o terror nos cristãos. Bem naqueles anos. Quando Paulo escreve esta carta, Nero está no governo. Este homem que foi capaz de incendiar a própria cidade e colocar a culpa nos cristãos, nos crentes em Jesus. É neste contexto que Paulo escreve este capítulo 12 da sua carta à comunidade de Roma, para descrever as virtudes dos cristãos e entre elas simplesmente colocar essa importância de viver em paz. Entre essas virtudes, certamente não está a de tocar fogo na cidade, mas de vigiar e orar pela sua paz. Mais ainda, no capítulo seguinte, o 13, ele fala e faz uma defesa da importância das autoridades, como eu descrevo a seguir. Todo homem, diz ele, deve estar sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Parênteses, caraca, mesmo Nero, mesmo as autoridades que eu detesto, sim, mesmo essas, fecho parênteses. E as autoridades que existem foram por ele, por Deus instituídas, escreve Paulo, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, pois as autoridades são ministras de Deus instituídas para o nosso bem. É um texto difícil, né? Pensem no que isso significou para os crentes que moravam em Roma naqueles dias, que se reuniam escondidos nas catacumbas e ali faziam seus cultos por causa da perseguição, até para não serem mortos. No final de sua vida, o próprio apóstolo Paulo ficou preso e foi morto pelo regime de Roma, lá na própria cidade de Roma. Este é um capítulo difícil também para nós. Até que ponto a gente deve obedecer às autoridades seculares? Até o ponto de não se voltarem contra Deus e nos fazerem negar ao próprio Senhor Jesus? Milhares e milhares de crentes em Jesus já morreram ao longo destes 20 séculos por não dobrarem os seus joelhos, negando a sua fé.
E isso continua mundo afora hoje. Além de vários países que têm isso por política há muito tempo, muitas décadas, agora também temos ouvido que isso tem recrudescido na África, onde irmãos e irmãs são atacados e mortos por causa da sua fé em Deus. Em Moçambique, Angola, Somália e outros países africanos. Contudo, vale o princípio orientador das Escrituras, que é o de vivermos em paz com todos, de respeitarmos e orarmos pelas autoridades instituídas, até onde der, e isso às vezes implica até o martírio. Claro que isso não quer dizer que não devemos questionar, lutar por mudanças, enfrentar injustiças, tomar as atitudes para que o correto prevaleça. Lutar com as armas disponíveis, para que dentro do legal tenhamos boas autoridades, justas e íntegras, pacíficas e que olham pelo bem de todos. Princípios que valem da menor autoridade até a maior delas. Também o voto pode ser usado para isso. Especialmente usamos a arma da oração. Esta quebra muralhas e transpõe barreiras que parecem ser intransponíveis. Assim também Davi fala no Salmo 13, que é o nosso salmo para o dia de hoje. Ele ora a Deus perguntando se um dia ele chegaria a ver uma situação diferente. Até quando vais deixar as coisas assim, diz Davi? Deixar que os teus inimigos reinem. Davi sabia que sem a intervenção de Deus pouca chance haveria de alguma mudança. Se não iluminares os nossos olhos, dormiremos o sono da morte. Assim, pintaremos as cores das folhas em branco do futuro que está diante de nós, com as matizes da oração e da confiança em Deus, com as cores da paz e da sujeição às autoridades, com as tintas da esperança de um futuro melhor para todos. Vamos continuar confiando em Deus e na sua graça, alimentando-nos da fé no Todo-Poderoso, porque a sua graça é melhor do que a vida. Vamos espalhar estas cores de esperança e vida entre nós, sem agressões, sem violência, sem brigas desnecessárias. Que Deus nos ajude, nos dê sabedoria e graça para promovermos a paz. Termino esta reflexão com as palavras finais do Salmo número 13, que nos convida, acima de tudo, a sempre nos regozijarmos na salvação do nosso Deus. Seu reino é o nosso maior anelo, nossa busca suprema. Reino este que é pleno de justiça e paz. Por causa dele, a nossa esperança não morre, mas se renova a cada dia. Que ela não morra jamais, enquanto colocamos mãos à obra para fazer a nossa pintura. Vamos continuar cantando e louvando ao nosso Criador, porquanto nos faz muito bem. Cantarei ao Senhor, termina o Salmo, porquanto me tem feito muito bem. Amém. Eu convido vocês ainda a estarem conosco amanhã em nosso culto, às 10 horas da manhã, pela página do Facebook da Comunidade São Mateus. E lembro que continuaremos fazendo essas transmissões, mesmo que a partir do domingo seguinte, dia 4, voltaremos gradualmente com os nossos cultos presenciais. Para aqueles que se sentirem seguros, estiverem em condições e quiserem participar do nosso culto na forma presencial, estando lá no domingo que vem, é preciso que se inscreva antes na Secretaria da Comunidade, porque temos um espaço limitado para 50 pessoas. Continuaremos, contudo, nesta forma híbrida, transmitindo os cultos online e abrindo eles aos poucos também presencialmente. Que Deus nos acompanhe e nos ajude nessa tarefa. Um abração e um abençoado domingo para todos.